Você que está acompanhando a nossa reportagem policial do Sobral na Mídia, nós estamos iniciando, portanto, o plantão policial, já trazendo, portanto, as nossas principais informações aqui no plantão policial, nesta quinta-feira, dia 7 do mês de julho do ano de 2022. O Sobral na Mídia sempre atualizando as nossas informações. Mas, meus amigos e minhas amigas, principalmente você que acompanha o nosso trabalho nas nossas plataformas digitais. Você lembra do caso da Ila, aquela professora lá do distrito de Aracatiaçu, aqui no município de Sobral, que foi assassinada na cidade de Anápolis, no estado do Goiás? Você lembra desse caso, onde ela conheceu um elemento por meio das redes sociais e ele convenceu de levar essa moça lá para Anápolis, e lá ela passou aproximadamente 20 dias. 20 dias, foi isso? 10 dias? Pois é, ela passou aproximadamente 10 dias, eles mantiveram relacionamento durante 10 dias, ela não gostou, ela tentou vir embora aqui para o estado do Ceará, e infelizmente esse elemento identificado como Rafael da Silva de Andrade, o Rafael da Silva de Andrade, ele acabou matando a professora Aila, lá do distrito de Aracatiaçu. Depois do crime, só para relembrar, refrescar a memória de você que acompanha aqui o Sobral na Mídia a respeito desse caso. Depois do crime, ele fugiu, passou aproximadamente 30 dias, não foi? 30 ou 40 dias foragido. Ele, inclusive, ficava ameaçando a família, essa é a informação. E aí, a polícia lá de Goiás, de Anápolis, acabou efetuando a prisão desse elemento. Ele passou algum tempo preso, foi marcado 2 julgamentos, e esses julgamentos não aconteceram. E a gente vai saber por quê. E tem um detalhe interessante agora nesse caso. Sabe o que é que está acontecendo? Olha, só para você ter uma ideia, o Rafael da Silva Andrade, ele já havia matado uma mulher, uma companheira dele, lá em Brasília. Ele já havia cometido um crime contra uma mulher. Esse é o segundo crime. E sabe o que a Justiça de Anápolis, Goiás, fez? Para você de Brasília, sabe o que aconteceu? Ele que estava preso, salvo engano, qual era a prisão dele? Era em Anápolis? Brasília. Era em Brasília, na Papuda. Vamos já saber todos os detalhes. O certo é que a Justiça concedeu uma prisão domiciliar. O que é uma prisão domiciliar? Esse elemento, ele vai cumprir uma prisão domiciliar na sua casa. Certamente ele será monitorado por uma tornozeleira eletrônica, gente. E a família aqui do estado do Ceará, do distrito de Aracatiaçu, está preocupada, está com medo, porque a qualquer momento esse elemento que depois do crime, ele chegou a fazer ameaças à família. A família está realmente com medo porque ele está em prisão domiciliar. Um detalhe, foram marcados 2 julgamentos e nenhum julgamento aconteceu. Por quê que não acontecia? Ficava marcado o julgamento, 2 horas, 3 horas ou 2 dias depois, quando era anunciado o julgamento, o advogado entrava com um documento alegando que o seu cliente estava doente. Eu estou aqui nos estúdios do Sobral na Mídia com a família da Ila, ali do distrito do Aracatiaçu, com uma irmã e também com uma prima. Como é o seu nome? Ailka Pinto Cardoso. O que de fato realmente está acontecendo, qual é a informação que vocês têm? Realmente o Rafael, ele está em prisão domiciliar? Como foi isso? Agora, dia 27, nós acompanhamos o caso pela online, né? Então, dia 27, eles colocaram um ofício falando que o Rafael estava em prisão domiciliar. E a prioridade é o julgamento. Só que nós da família, principalmente eu, que todos vocês lembram que ele me ameaçou,
Ele falou que ia dar tiro na minha cara, que eu não ia ser reconhecida na hora do velório. A gente tem muito medo que ele possa fugir, que ele venha fugir. Porque você sabe que essa tornozeleira, qualquer pessoa tira, entendeu? Então, é aquilo, a gente está com muito medo, entendeu? A gente não sabe de nada, a gente já consultou o advogado, estamos esperando. E aí eles botaram agora, dia 1º, eles botaram, a Anápolis mandou um ofício para lá, querendo saber o que aconteceu, o que de fato aconteceu, como foi. Porque, assim, ele já foi marcado 2 julgamentos, o primeiro julgamento foi marcado dia 1º, dia 1º/7/2021, ele não compareceu porque ele alega doença. E esse ano já foi marcado dia 16/3/2022, outro julgamento. Compramos passagem, a família sempre vai. E aí a justiça entra em contato com a gente, fala que ele não pode comparecer por motivo de doenças. Então o que é que a gente acha, Olivandro? Como é que um cara desse está doente? As doenças são doenças Ave Maria. São doenças que um ser humano numa pandemia não passaria. O cara só vive do hospital para o presídio. E como assim? Ele nunca quer dizer que ele pode ir para casa, em casa ele tem médico lá para atender ele. Então, o que a gente pede, encarecidamente, a gente exige da Justiça de Brasília que faça alguma coisa. Ele não tem como viver em sociedade. Foi isso que a Justiça de Anápolis sempre bateu o martelo, alegou que ele não tem. E aí a gente não sabe de nada, a gente não sabe se ele está em Brasília, a gente não sabe de nada. E aí a gente está à mercê. Nós estamos à mercê, a gente tem uma família, a gente tem uma vida. Que a vida, a pior coisa já aconteceu. Porque desde que ele matou minha irmã, agora dia 16, vai fazer 3 anos que ele assassinou minha irmã. Eu vi a minha irmã, eu vi o que foi que ele fez com ela. E ele me ameaçou. Ele foi para as redes sociais, todo mundo lembra, gente. Gente, quem puder, por favor, compartilhar essa matéria para que chegue até Brasília, entendeu? Porque a gente está à mercê. Que justiça é essa, Olivandro? Uma justiça que tirou... primeiro ele matou a Vanessa, 2011. Ele matou ela de facada também. Ele foi preso em flagrante. Quando foi em 2018, o cara recebe um indulto de Natal. Ele voltou, não. Aí vocês acham que ele vai ficar lindo, maravilhoso, esperando... Ele estava foragido, né? Ele estava foragido. Depois do assassinato da primeira mulher que ele foi preso em flagrante. Ele veio para cá em janeiro, Paracatiaçu. Ele veio para o Ceará, ele veio de Brasília para cá, Paracatiaçu. Ele conheceu, não sei se vocês lembram, gente, a Celeste de Paiva, que é uma garota daqui de Aracatiaçu também. Ele conheceu ela pela internet e ele veio até aqui e tentou matar. Ele tentou matar ela. Não deu certo, depois ele conheceu, em abril ele conheceu minha irmã pela internet. E ele fez de tudo e levou ela e matou ela com 25 facadas. É um elemento extremamente perigoso. Perigoso. Né? Um elemento que não pode conviver com a sociedade. 2 homicídios nas costas. 2 feminicídios nas costas. Sim, né? sim. E aí a Justiça de Brasília concede uma prisão domiciliar. Sim. Entendeu? E os julgamentos, por exemplo, foram marcados 2 julgamentos. Sim. O advogado dele alega problema de saúde. O juiz, a Justiça de Anápolis, diz o que para a família? O primeiro julgamento a gente estava lá, que foi 2021, nós fomos, a família foi. Quando a gente só soube de manhã, o julgamento era 1h da tarde, quando foi de manhã... dia 30, o julgamento era dia 1º, quando foi dia 30, eles botaram no processo. Quando nós chegamos lá no fórum, eles receberam a gente super bem, entendeu? Mas aí alegaram que não ia haver julgamento por motivos de doença, entendeu? Mas que a gente ia esperar tudo de novo, ia fazer tudo de novo. Quando foi esse ano, marcou o julgamento novamente. Aconteceu simplesmente a mesma coisa. O Rafael da Silva de Andrade não pôde comparecer por motivo de doença. E aí? E agora vocês são surpreendidas com a informação de que a Justiça concede uma prisão domiciliar. Como é que um cara desse pode ficar em prisão domiciliar? Não pode. Não pode, ele tem que ficar preso. Ele não tem condições de viver em sociedade. Porque um cara desse a gente não pode nem chamar de ser humano. Uma pessoa que conhece uma garota com 10 dias,
faz aquela crueldade que ele fez com a minha irmã, que ele matou minha irmã com 25 facadas. No dia que a gente enterrou a nossa irmã, ele liga para minha casa, ele liga para casa da minha mãe, ele faz absurdos, ele fica tirando onda com a família e ameaçando. Que o negócio dele é ameaçar, o negócio dele é com mulher. Ele é muito valente entre quatro paredes, entendeu? Então o que a gente pede encarecidamente, que a Justiça de Brasília veja esse caso e que ele tem que voltar para onde ele estava, para o presídio. E, por favor, Anápolis, que vocês marquem esse julgamento o mais rápido. Ele vai fugir. O medo da gente, Olivandro, é que ele fuja. Porque ele não vai ficar esperando. Se a primeira vez, em 2018, ele foi solto, a justiça soltou ele não voltou, você acha que ele vai voltar? Ele vai fugir. Para outra condenação, né? Ok, deixa eu conversar com a sua prima aqui. Chega até aqui, por gentileza. Tá certo? Como é seu nome? Márcia. O que é que você queria dizer, Márcia? É realmente a indignação, o medo, né? A falta de justiça, porque, como a minha prima já disse, né? Ele ainda estava respondendo pelo homicídio da primeira esposa, né? E a Justiça de Brasília concede a prisão domiciliar dele, né? E vocês acham que ele vai esperar a segunda condenação? Se em 2018 ele teve o indulto de Natal, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Vocês acham que ele vai esperar a segunda condenação e ser preso? Então, o nosso medo é esse, porque ele é um cara frio, ele é um cara calculista, ele fez ameaças absurdas, ele agiu de uma naturalidade que parece que era um ser humano normal. A gente enterrou minha prima 4 da tarde, 5 horas da tarde, 7 da noite ele ligou para a casa da minha tia. Ele falou coisas horríveis, ameaçando minha prima, falou coisas terríveis a ela. Ela vive apavorada. Desde o dia que a gente soube, desde o dia 27 que colocaram no processo, porque a gente vem acompanhando o processo online, desde quando a Ilha foi morta, que a gente está acompanhando o processo online. Todos os dias a gente olha o processo. Às vezes tem movimento, às vezes não tem, no processo de Anápolis. Porque até então lá em Brasília a gente não sabe de nada, porque em Brasília ele está sobre o da Vanessa, né? Na qual ele não matou igual a Ilha, porque ele matou a Vanessa num restaurante, para vocês verem como ele é cruel. A Vanessa estava trabalhando, ele matou ela num restaurante. Quase da mesma forma, com várias facadas. Mãe de 2 filhos dele, gente. Esse elemento é de onde mesmo, hein? A família dele, paterna, é de Aracatiaçu. Sei. A materna eu não sei de onde é, mas a família paterna dele é de lá, de Aracatiaçu. Ele é nascido em Crateús. Ele é natural de Crateús. A naturalidade dele é Crateús. Isso. Mas sempre ele morou no sul, né? Sim. Sim. Ele sempre morou para aquela banda do sul. Sempre entre Brasília, Águas Lindas, Anápolis, naquela região. Bom, para fechar aqui a matéria, o que a família pede? Diante da câmera aqui do Sobral na mídia, o que a família da Ilha do Aracatiaçu, que foi assassinada pelo Rafael, pede? O que nós, da família da Ilha, pedimos é justiça. Que a justiça seja feita, porque o Rafael está lá, ele está deitado, está sendo bem alimentado e nós estamos aqui, acordados de manhã, acordados à tarde, acordados à noite, acordados de madrugada. A família não vai se cansar de pedir justiça? Não vamos se cansar de pedir justiça. Ele pode estar solto, ele pode fugir, ele pode ir para onde ele for. Ele agora com a prisão domiciliar, vocês não temem, de repente ele está sendo monitorado por uma tornozeleira. É por isso que estamos aqui na mídia. É por isso que estamos aqui, para levar o conhecimento e dizer que mesmo estando com medo, a gente não vai se calar. Não porque vamos. a Ilha, justiça é teu nome. Enquanto a gente estiver aqui, é minha mãe, meus irmãos, nós vamos lutar por justiça por ti. Porque o que ele fez com a minha irmã não se faz, ninguém merece morrer da maneira que ela morreu. Então, nós pedimos justiça, que ele volte para a prisão, porque o lugar dele é lá. Ele não tem como viver em sociedade.
E a gente não vai se calar, por mais medo que nós temos, nós não vamos nos calar. A gente vai lutar até a gente conseguir botar ele de volta. Porque o teu lugar, Rafael, é na prisão. Justiça. Aila, justiça é teu nome. E nós vamos gritar até onde nossa voz alcançar. Nós não vamos cessar um minuto sequer. Um minuto sequer, seja ele solto, seja ele preso, nós vamos gritar por justiça até onde a nossa voz alcançar. E, gente, não tenha medo, compartilhe essa matéria para que chegue até em Brasília. Por favor, peça seus amigos, peça parentes, quem tiver gente lá fora, compartilhe essa matéria para que chegue à Justiça de Brasília. Por favor, gente, não tenha medo. Não tenha medo, porque a justiça, ela demora, mas ela vai ser cumprida. Muito obrigada. Obrigada, Olivando, pelo espaço. Mais uma vez, muito obrigado. A gente sempre pode contar com você. Nós agradecemos pelo espaço. E reforçar o que a minha prima disse, nós não vamos nos calar. E a Aila, justiça é o teu nome. Bom, gente, aí, portanto, o Sobral na Mídia abrindo mais uma vez um espaço para a família da Aila, do distrito de Aracatiaçu, que foi executada na data do dia 16/7/2019, na cidade de Anápolis, Goiás. E o acusado do crime é o Rafael da Silva Andrade, que já virou réu nesse processo. Foi marcado 2 julgamentos, mas o advogado sempre apresenta um laudo alegando que ele está com problema de saúde e o julgamento não acontece. E agora a família recebe uma informação dando conta de que a Justiça do DF de Brasília concedeu uma prisão domiciliar. A família aqui da Ilha do Distrito de Aracatiaçu não se cansa, vai até o fim, está pedindo justiça. E claro, se você está assistindo aí essa reportagem, com certeza você pode compartilhar em Brasília, em Goiás, em Anápolis, porque na verdade o que a família quer é simplesmente justiça. Olivando Alves, repórter policial, abrindo espaço para a população, para o Sobral na Mídia.